amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes. Nós estamos dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade e nós vamos falar hoje sobre o Iluminismo, a nova luz. Pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. Todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto de 2 minutos com informações sobre alguns dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, em formatos impresso e formato digital. E vocês podem ver no link aqui embaixo do nosso site, no nosso blog. E se vocês quiserem, também podem fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é canal Ano Luz, que também está o link aqui embaixo. Então vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Os principais personagens desse movimento foram Descartes, Newton, Bacon e Locke. John Locke, inclusive, é considerado o pai do Iluminismo, com seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. Por que esse movimento foi importante e está aqui dentro desse contexto aqui que nós estamos vivendo atualmente? Porque os pilares do iluminismo era razão, liberdade e avanço científico. As pessoas queriam mudanças sociopolíticas, o fim do colonialismo, a liberdade política, a liberdade religiosa, e só iriam conseguir isso através de um movimento forte, liderado por intelectuais, grandes pensadores e grandes nomes da ciência. Então, o Iluminismo foi uma época em que foi exacerbado o valor da ciência em comparação com o domínio da Igreja Católica naquela época. As pessoas já se sentiam sufocadas diante do domínio exercido ali pela Igreja, exercido no Estado, exercido sobre as pessoas, sobre os trabalhos, sobre os pensadores, sobre pesquisa, sobre tudo. E as pessoas não tinham a liberdade para estudar o que queria, para fazer o que queria, para falar o que pensava, para buscar outra religião até se quisesse. Não havia essa liberdade. E uma das consequências desse movimento foi a própria Revolução Francesa, em 1789, onde foi proclamado igualdade, fraternidade e liberdade, que eram coisas que eram impensáveis antes dessa revolução. Existia um domínio forte, intenso, mantido pelo Estado e mantido pela Igreja. Então, era a luz da razão contra o domínio da Igreja. E por que isso aconteceu? Porque esse domínio era em cima de dogmas. Então, vamos fazer aqui uma
observação para que as pessoas entendam com mais facilidade. O dogma é uma ideia que não é apoiada em fatos. O axioma é uma ideia, um conceito que se prova a si mesmo. Quando eu quando eu aperto o interruptor, a lâmpada acende. Isso é uma coisa axiomática. Se a lâmpada não estiver queimada e o fio não estiver em curto, eu aperto o interruptor, a lâmpada vai se acender. E o dogma era uma ideia, às vezes bem elaborada, às vezes elaborada de uma maneira bem infantil, que não conseguia ser comprovada de maneira racional. Você tem que aceitar que isso foi assim e pronto, acabou. Mas por quê? Não interessa, não é da sua conta. Isso foi assim e acabou. Então esse era o grande problema das pessoas, que as pessoas questionavam por que isso era assim, por que eu tenho que aceitar que isso é assim, ou quais são as justificativas. Ah, não tem. Você tem que aceitar que é assim e pronto, acabou. Por causa disso, a ciência e a razão foram alavancadas para que o ser humano tivesse a liberdade de prosseguir no seu caminho de desenvolvimento, porque esse caminho estava com um embaraço muito grande, com um entrave posto pela própria religião, no caso, a religião católica, o catolicismo, que não é o cristianismo, o catolicismo é uma outra história, é uma coisa cheia de rituais, de dogmas, que Jesus não comentou em momento nenhum durante os seus 3 anos e meio de atividade aqui no planeta Terra. Então muitas coisas eram absurdas demais, e uma pessoa que raciocina com o mínimo de lógica, ela vai ver, ó, isso não tem coerência nenhuma, isso não tem lógica, não faz sentido. Por que eu tenho que acreditar que isso é verdadeiro se não faz nenhum sentido isso para mim? E esse iluminismo, ele iluminou a razão do ser humano. Então, o que isso tem a ver com o hoje nosso aqui? Nós entendemos o seguinte: tudo acontece em razão de uma programação espiritual feita com uma antecedência assim que nós nem temos como imaginar. Mas os rumos que a religião predominante estavam tomando iam dar um resultado que não era o resultado desejado pelos programadores espirituais, pelos responsáveis pelo nosso progresso. Não íamos chegar em lugar nenhum se nada acontecesse. Então, o iluminismo, ele tirou o homem um pouco da alçada da religião e jogou na alçada da ciência. O homem vai estudar a matéria, vai conhecer a matéria, vai aprender as leis da matéria, vai conquistar um espaço de conhecimento abrangente. Quando tiver razoavelmente calçado nesse conhecimento sobre a matéria, virá o Consolador prometido. Consolador esse que é o tema do vídeo seguinte a esse que nós estamos abordando agora. Então, o iluminismo serviu para iluminar a mente humana, para fazer
com que aquela razão, aquele raciocínio, aquela lógica que estava entravada, que estava prisioneira em razão de tantos conceitos e preconceitos religiosos, esse iluminismo destravou aquele mecanismo para que o homem raciocinasse além da caixinha que ele estava, porque ele estava preso na caixinha. Isso não pode, aquilo é diabólico, isso aqui é heresia, isso aqui não é do teu interesse, não tem que saber por quê, tem que aceitar que é assim e pronto. E isso aí foi se agigantando, foi tomando proporção. Então, alguma coisa teria que ser feito para que esses valores buscados fossem positivos para a humanidade. Então, realizavam pesquisas médicas, se abriam cadáveres, se buscava encontrar uma alma dentro do corpo do morto e não achavam. Então, alguns achavam que não tinha alma nenhuma. E os principais expoentes desse iluminismo, René Descartes, tem um papel fundamental na ciência, Francis Bacon, igualmente, Isaac Newton e John Locke. Todos eles filósofos, pesquisadores, gostavam de astronomia, de matemática e outras ciências mais, e tinham uma visão menos estreita sobre as coisas. Eles buscavam respostas mais altas e mais profundas do que aquelas que a religião proporcionava até então. E com esse movimento iluminista, o ser humano se libertou das amarras religiosas, porque já naquela época haveria um domínio da religião sobre as pessoas caso nada acontecesse, nada foi feito, nada fosse feito. Por isso, a espiritualidade sempre antecipada preparou esse caminho para tirar o homem da viseira que estava nele e colocar numa trilha iluminada, uma nova luz, por isso o nome iluminismo. As mentes mais brilhantes trabalharam ativamente durante esse período. Produziram muita coisa voltada contra até as religiões, até como um meio de tentar se libertar de vez daquelas amarras que haviam aprisionado o pensamento de tanta gente. Eles cortaram de maneira significativa os laços com a igreja, e muitos pensavam que o caminho que levava a Deus era o caminho da ciência e da racionalidade, e não o caminho da religião. Muitos pensaram assim. Então ali a gente percebe que já estava sendo preparada alguma coisa e foi feito o contragolpe ali naquele momento. O iluminismo rompeu qualquer chance de a igreja dominar de maneira total o Estado e as pessoas. Era esse o caminho que estava se afunilando e chegando nesse caminho. Com o fim do colonialismo, com o fim do absolutismo, com a liberdade econômica, a liberdade política e a liberdade religiosa, o ser humano tinha
à sua frente um horizonte bem mais amplo e mais iluminado do que o anterior que ele possuía. Ele era comandado, ele era dirigido, ele tinha que pensar de acordo com o que estava estabelecido, sem poder entrar em choque, sem poder questionar aquelas informações. A Bíblia era a verdade, a palavra de Deus, e ninguém poderia contestar nada do que estava escrito ali. Era a verdade absoluta e muitas pessoas não concordavam que aquilo era a verdade absoluta. Até porque alguns já chegavam no entendimento da relatividade das coisas. Que o ser humano, como ser mortal, tinha limitações. O que é imortal é o espírito, não esse ser biológico aqui. E muitos já entendiam isso. Então, Descartes, Bacon, Newton, Locke, filósofos, cientistas, também eram estudiosos, sabe de quê? De alquimia. Também buscavam um conhecimento alquímico vindo de milhares de anos atrás. Por quê? Porque era um conhecimento liberto de conceitos religiosos. Era, vamos dizer assim, a ciência pura. Uma ciência ainda sem o paradigma que nós temos hoje, mas era uma ciência liberta de conceituação religiosa. Era uma ciência com liberdade de questionamento, com liberdade de se acreditar que era possível ou que não era possível determinada coisa. E hoje, o iluminismo começou em 1715 aproximadamente, muitos séculos depois disso, hoje nós precisamos de um novo iluminismo e ele está acontecendo, nos libertando do mesmo problema, dos mesmos problemas que libertaram as pessoas lá atrás. São religiões querendo impor um absolutismo, são políticos querendo impor um absolutismo, são ignorantes querendo impor um absolutismo e uma boa parcela da humanidade marchando de cabeça baixa para o abismo sem fundo. Dizer hoje que existe liberdade religiosa, onde tanta gente é atacada em redes sociais, xingada, estátuas são quebradas por uns e outros, monumentos religiosos lá no Iraque quebrados. Falar hoje que existe liberdade religiosa é faltar com a verdade. Falar hoje que existe liberdade econômica é a coisa mais mentirosa que existe. Todos nós somos prisioneiros das contas que nós temos que pagar, de cartão de crédito, conta de água, luz, internet, de compras do mês, de roupa, sapato, dentista, seja lá o que for. É numa roda que está girando e não para de girar nunca. Não existe
essa liberdade econômica, até por causa da situação que nós vivemos desde 2020. Hoje é um tempo que o ser humano vive cerceado de quase tudo. Se ele é a favor do governo, ele é negacionista. Se ele é contra o governo, aí ele é do bem. É o ódio do bem. Então, um grande escritor, eu gosto dele, apesar dele ter uma ideologia meio complicada, mas eu aprecio o senso irônico dele, o Milor Fernandes. Ele dizia que a história é como um homem tolo. Ela se repete, repete, repete. E nós estamos vendo hoje aí a repetição da maioria dos fatos que aconteciam lá em 1700, quando surgiu o Iluminismo. A liberdade que existe hoje é aquela em que uma pessoa fala uma coisa e você tem que concordar. Tem que bater palma, dizer que está certo. Se você for contrário àquela ideia, você está fazendo bullying, você é negacionista, você é tudo que não presta iista. Então, hoje se fala muito de liberdade, mas aonde está a liberdade quando você não pode escolher o que você quer, não pode falar o que você quer, não pode representar os seus pensamentos em um livro? Eu estou com 5 livros bloqueados na Amazon, falando sobre a situação atual, simplesmente bloquearam e não me deram satisfação nenhuma. Tá? E isso é uma época de liberdade que nós estamos vivendo, canais sendo desmonetizados, sendo bloqueados. Enquanto isso, as pessoas que são do contra, que estão a favor de um domínio mundial, não sofrem consequência de nada. Mas um detalhezinho, não sofrem consequência de nada agora. O jogo ainda está sendo jogado. E quem dá o checkmate nessa história toda é Deus. O plano maior, o plano divino, o plano da nossa redenção, o plano da Terra passar para o planeta de regeneração, o plano da Terra ficar livre dessas pessoas do mal, é de Deus. Nenhum ser humano vai conseguir bloquear essa situação, nenhum ser humano vai conseguir interromper essa situação. Então, dessa maneira, a gente vê a história se repetindo dentro de um novo contexto, agora até mais complicado do que os conceitos lá de 1700, mas com um resultado bem mais próximo e mais efetivo. Porque não vai existir a continuidade de nada disso que nós estamos vivenciando hoje. Isso não vai ter continuidade. Isso vai ter um fim em um tempo decretado por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Todo mundo queria que tudo fosse resolvido agora, mas não é, é no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Se nós estamos aqui passando por isso, ou é porque nós pedimos, ou é porque temos um ombro forte para suportar. Porque ele não seria justo
se ele botasse o fraco para carregar uma pedra. Então, nós temos que analisar bem essa situação. E uma outra questão importante também, nós até colocamos uma mensagem falando sobre isso no nosso grupo o Ano Luz lá no Telegram, é o seguinte: em uma matilha, em um bando de animais, qualquer que seja, de elefantes, de lobos, de cães, um cardume, qualquer coisa, é o mais forte, o maior e o mais inteligente que vai na frente, direcionando o caminho para as outras pessoas, abrindo o caminho para as outras pessoas. Então, a gente vê a situação, aquele teatro que está acontecendo lá no país do Tio Sam, onde uma pessoa decrépita e energúmena foi colocada numa posição que não tem a menor chance de estar. Quem não percebe que aquilo ali é um teatro, uma pantomima, me desculpe, mas é muito tolo, porque a nação não vai ser dirigida por uma criatura daquela ali. Aquilo ali é um jogo de cena, uma cortina de fumaça. Quem está no comando é outra pessoa, é um indivíduo louro, fortezinho, e que a situação está rolando para que todo mundo veja o estado em que querem deixar o país deles. E o norte-americano, ele é patriota acima de qualquer coisa. Raros são aqueles que não são patriotas. Ele não quer ver o país dele destruído, ele não quer se ver submetido a nenhuma nação estrangeira. Se precisar, ele vai para a guerra e é o maior exército armado do mundo, porque todo mundo lá tem arma em casa para se proteger. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham apreciado esse novo vídeo. São 20, tá? Nós já estamos quase acabando. Esse é o 13º vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias um vídeo novo é disponibilizado aqui no nosso canal. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho de 1 minuto, 2, sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles pela Amazon, no formato impresso e no formato digital. Se você também quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, tem o link aqui embaixo, canal Ano Luz, e você encontra os nossos livros também. Tem aqui o link do nosso site, do nosso blog, onde você pode ver todos os nossos livros. Nós agradecemos muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus.